Vamos falar um pouco aqui sobre a teoria de Niklas Luhmann. Para entender esse pensador, é necessário compreender um esquema parecido com esse. Nós temos aqui um retângulo que significa o meio ambiente, o ambiente. Dentro do retângulo nós temos o sistema social, que é a sociedade. Luhmann é um sociólogo do direito. Ele não é exatamente um filósofo, mas um sociólogo. Por isso que a gente está estudando aqui o sistema social, a sociedade. E dentro disso tudo aí nós temos vários subsistemas. Dentre eles o jurídico, o religioso, o político e o econômico. Então é necessário primeiro entender isso para poder continuar a análise. Aqui nós temos algumas palavras-chave para entender. Luhmann, com base nessa figura aqui. Quais sejam? Autorreferenciação, autopoiese, sistema e ambiente, nós já sabemos. Diferenciação, complexidade e contingência, acoplamento estrutural, código próprio e a função de cada subsistema. Sistema e ambiente já está claro. Agora vamos entender o que é a complexidade e a diferenciação. Complexidade significa a sociedade é muito complexa. E um sistema, ele só se torna sistema quando ele reduz essa complexidade através do seu código próprio e cria suas próprias normas. Então, por exemplo, o direito ele vai adotar o código próprio do lícito e do ilícito. E vai escolher o que da sociedade é jurídico ou não. Jurídico ou não jurídico. Seria esse o código do direito. Lícito, ilícito, jurídico, não jurídico. Ele se diferencia da sociedade, do sistema social, para permitir a estruturação da própria sociedade. Cada subsistema escolhe o que vai ser, o que ele vai ser. E aí, cada subsistema vai fazer sua autorreferenciação e vai fazer a sua autopoiese, que significa evolução, mas a partir das interferências com os outros sistemas, porque existe comunicação entre os diversos sistemas. Só que não é direta. Não é direta porque cada subsistema recebe irritações dos outros sistemas. Por exemplo, o sistema jurídico é influenciado pela economia, pela política. Porém, em tese, não deve ter interferência direta. O direito deve saber que existe economia e, com base nisso, deve criar suas próprias normas, de forma imparcial, sob pena de haver uma colonização do sistema jurídico pelo sistema econômico, pelo grande capital, ou então pelo poder político oculto. Isso é o que Luhmann não deseja. Ele deseja que o sistema fique isolado. Obviamente, também o sistema religioso não pode influir tanto no sistema jurídico. Então, a grande ideia de Luhmann é evitar a comunicação direta. Vai ter a irritação e, uma vez irritado o sistema, ele mesmo, com suas próprias regras, vai evoluir. E não aceitar que o outro sistema o controle, digamos assim. Acoplamento estrutural é outro conceito fundamental de Luhmann, que diz respeito à comunicação entre dois subsistemas. Por exemplo, a Constituição funciona como um acoplamento entre a política e o direito. Como eu já disse aqui, o sistema ele pode se descaracterizar e perder o seu caráter autopoético se outro subsistema entrar dentro dele e mandar nele. Por exemplo, um juiz bandido que vende sentença. Ele se submeteu à política. O subsistema jurídico se confunde com o subsistema econômico ou com o subsistema político. Então, Luhmann é entendido como, de certa forma, por alguns, como positivista. Positivista por quê? Porque a validade do direito
deriva das normas que estão postas, que são as regras do subsistema jurídico. Em tese, ele seria, portanto, um positivista, que o direito se baseia no próprio direito, que está ali positivado. E aqui ele fala, aqui é uma frase de Luhmann que diz que os valores são o cavalo de Troia do sistema jurídico. E são os valores, né, no caso político, econômico, morais, sociais, seriam capazes de corroer e destruir o próprio sistema. E aí ele vem com outra ideia interessante, que a decisão judicial é o ato final que faz o fechamento operativo do sistema jurídico. É como se fosse uma peneira na qual o juiz ele vai tirar o que ele quer e o que ele não quer. Há outros conceitos fundamentais de Luhmann, que é operacionalmente aberto, o sistema ele é operacionalmente fechado, porém cognitivamente aberto. Significa que o sistema deve trabalhar por conta própria, fechado, porém ele não é cego a ponto de ignorar completamente a existência da economia, da política e dos outros subsistemas. Então ele deve funcionar fechado, mas vai se comunicar, por isso é cognitivamente aberto. Aqui são alguns exemplos de códigos. O direito é o lícito e ilícito, a economia é pobreza, riqueza, religião é sagrado e profano, política é situação e oposição. Aqui eu já falei, né? Fechamento operacional e abertura cognitiva. O subsistema pode ser afetado ou colonizado por outros. Isso é o que Luhmann não quer. Só que aqui existe uma polêmica sobre a questão do positivismo de Luhmann. Em tese, ele não seria positivista. Por quê? Porque para ele a justiça é uma fórmula de contingência. Então a gente está muito acostumado em seguir a lei e achar que só isso está certo. Seguiu a lei está certo. Só que isso dá um sentimento ilusório de segurança jurídica, pois vão haver certas situações em que é necessário a verdadeira justiça, que contraria a própria lei. Por isso que Luhmann fala que a justiça é uma fórmula de contingência, que desestabiliza o próprio subsistema jurídico, que é meio positivista, como eu havia dito antes, acabando, né, com a sensação falsa de segurança jurídica, que não existe plenamente.